Prosseguindo a solução dos exercícios, agora o número 2. A proposição composta do exercício anterior, Bianca é arquiteta e Eduardo é escritor, possui quantas proposições simples? Essa pergunta já respondemos no vídeo passado, implicitamente, né? A nossa análise da sentença, a gente já fez essa verificação. Então, tenho que as duas são simples. Então, quantas proposições simples? 2, alternativa B. Só recordando por que é. Na sentença composta, identifiquei que eu tenho apenas um conectivo, separando em duas partes. Analisei essa parte da esquerda, não tenho mais conectivos. Bianca, arquiteta. Comprovei que é uma proposição, porque eu consigo atribuir valores lógicos de verdadeiro ou falso. Do lado direito, a mesma coisa. Tá? Então, duas sentenças simples. Ah, Mari, mas e se eu tivesse do lado esquerdo, por exemplo, Bianca é arquiteta, ou João é cantor, e Eduardo é escritor? Eu também teria o conectivo ou, e na hora que eu fosse analisar desse lado esquerdo, eu ia ter essa expressão com ou, que também eram duas expressões simples, aí ficaria 2 mais Eduardo, no total seriam 3. A gente ia quebrando, né? Se tivesse mais de um conectivo, fosse uma sentença composta extensa, a gente ia ir quebrando em várias partezinhas. E aí todas essas partezinhas simples, né? Porque a partir da simples a gente forma a composta, né? E aí a gente conseguiria identificar a resposta. Questão 3, quantas linhas tem a tabela verdade no exercício 1? Então, para construir a tabela verdade, o que a gente faz e o que a gente fez no finalzinho da aula do conectivo E, que foi quando a gente aprendeu a construir essa tabela, a gente usava a notação simbólica. Então, Bianca é arquiteta e Eduardo é escritor. Essa é a notação simbólica. Só vou copiar aqui para baixo. A minha questão está apenas perguntando quantas linhas. Mas eu vou aproveitar e vou construir uma tabela novamente para a gente revisar ela de novo. E aí, pessoal, esse tipo de exercício eu escrevi baseado em exercícios de questões de concurso mesmo. Tá? Que tem, né, esses sites que tem na internet. Eles seguem mais ou menos o mesmo estilo. Tem vários tipos de questões. Mas a gente sabendo os principais pontos, a gente consegue resolver todas elas. Quantas linhas tem tabela verdade, tem questão que é só a expressão. Mas para colocar a questão que é só a expressão, a gente precisa aprender todos os conectivos primeiro, tá? Por isso que são exercícios mais simples, porque é focado no conectivo da teoria. Tem questões de concurso que perguntam só quantas proposições simples tem. É como se fossem questões também de análise de parte a parte, não só uma questão mais completa como essa, porque essas tem que saber identificar o conectivo, fazer a anotação e também aplicar a negação. Então, também exercício de negação é muito comum, tá? Negação, equivalência, que a gente vai aprender também, que é equivalência e tautologia. Mas eu quero passar os conectivos primeiro, antes de a gente chegar nessa parte, tá bom? Então, são exercícios baseados em concurso mesmo, tá? Não são exercícios que eu criei, tá? Eu criei os exemplos, né, as frases, mas foram baseados no que vocês poderiam encontrar em alguma prova. Quantas linhas tem a tabela verdade do exercício 1? Temos a anotação. Lembra? Para a gente descobrir quantas linhas, a gente vai fazer a continha 2 elevado a n, sendo n o número de símbolos proposicionais. Eu já respondi essa pergunta também na questão 1. Quantos símbolos eu tenho? 2 símbolos proposicionais, 2 letras. Então, 2 elevado a 2, 4 linhas. Minha resposta aqui, alternativa D, tá? Agora vamos fazer um extra aqui, construir a tabela. Lembram das diquinhas? Tenho aqui uma anotação com sentenças simples. As colunas mais à esquerda são as colunas das letrinhas individuais. 2 letrinhas, B e E. Terminei as letrinhas, verifico se eu tenho expressões intermediárias, não tenho. Então, sempre a última coluna mais direita é da expressão que eu quero o resultado. Quantas linhas? 4. 1, 2, 3, 4. Preencho as colunas das letrinhas. Então, sempre a mais à esquerda, eu vou pegar a quantidade de linhas, dividir por 2. E primeiro preencho com V e depois com F. E para cada valor lógico, que é o verdadeiro ou falso, eu tenho que ter as combinações com outros verdadeiros ou falsos. Então, eu vou pegar a quantidade que tem e dividir por 2. Então, se eu tenho 4 linhas, preencho com 2V, 2F. Divido por 2, tenho 2 linhas. Vou preencher com V e F. Tabelinha do E. V com V é V. V com F é F. F com V é F.
e F com FF. Então, lembrando, o único caso que dá verdadeiro é quando todas as partes forem verdadeiras. Certinho, pessoal? Próximo vídeo, amanhã a gente já começa a aprender sobre o conectivo OU, que ele tem muita relação, né, com o conectivo E. Eles são interligados por uma coisa que chama De Morgan, que é essa relação da ligação entre eles. Então, boa noite. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me digam também aqui nos comentários se vocês acertaram os exercícios. E até mais.